declarações do secretário, né, do Ministério da Economia, o Valderi Uchoa, se não me engano, ele declarou que existe a intenção do governo federal de retirar, né, recursos dos fundos constitucionais para aplicar aí no Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, né? A ideia é, segundo ele, é melhorar a gestão desses recursos para que se dê prioridade à educação básica. Uma discussão que se faz sobre isso, né, Fábio, é exatamente você retirar de uma política de desenvolvimento regional para essas regiões, que a gente tem os fundos constitucionais, né, que é o caso do FNE para o Nordeste, o FNO para o Norte, e você, a ideia é de retirar esses fundos e colocar para a educação básica. Claro, é importante, mas há uma discussão sobre o que priorizar nesse momento, né, Fábio? Como é que você analisa uma questão como essa, uma decisão como essa? Há muitos aspectos, né, Alan? O primeiro é que uma guerra, essa contra o Nordeste e contra o Norte, né? As declarações do Bolsonaro chamando toda a região de Paraíba, né? Quer dizer, Paraíba é um estado maravilhoso, né? Eu morei lá, tenho muitas saudades e tenho muitos amigos na Paraíba, mas o modo como ele se referiu é um modo como os xenófobos, os preconceituosos, que têm a visão do setor dominante carioca, da beira da praia, contra os nordestinos, enxergando aqueles que construíram o Rio de Janeiro, construíram, alimentaram as pessoas através do trabalho doméstico. Eles enxergam como seres inferiores, né? É, esse é um problema, né? Então, é uma guerra contra o Nordeste, é uma guerra contra o Norte, é uma guerra contra os pequenos agricultores que não votaram nele, e é uma guerra contra a economia, porque na medida em que você corta esse, esse financiamento do Fundeb, uma série de pequenos agricultores familiares não vai poder continuar com recursos, com a possibilidade de ampliar a produção. Então, são agricultores familiares, são agricultores que, de modo geral, trabalham de forma orgânica, muitos deles não têm a certificação orgânica, mas trabalham de forma orgânica, sem os venenos, né, que trabalham com o adubo orgânico, com a terra, preservando a terra, porque eles precisam dali, eles não têm dinheiro para eliminar a fertilidade do solo e se mudar para outros locais, como fazem as grandes empresas e os grandes latifundiários. Então, são pessoas que têm uma preservação do solo, que produzem alimentos sem veneno, que é benéfico, né? Que produzem e geram renda local aos municípios, né? Então, é um desastre, um desastre. Aí criam essa ideia de que vão transferir esses recursos para a educação básica. Eu acho muito difícil, eu acho que é uma mentira deslavada, certo? Essa ideia de transferir para a educação básica. Não creio que vá ser feito, né? Eu acho que é muito mais provável somente o corte, entende? Que na verdade é como a gente estava falando, né, sobre essa política, porque o que se tem no Brasil é uma política histórica, né, em que falta recursos para essas regiões. Esses fundos constitucionais, né, foram estabelecidos ainda no âmbito da Constituição, lá em 1988, né, onde se estabeleceu que esses recursos devem ser aplicados aí às atividades produtivas e tem nos bancos públicos, né, aí vem a questão da desconstrução, da destruição, na verdade, dessas instituições públicas, o Estado mínimo, né? Porque você tem quem faz a gerência, quem gere aí o FNE, por exemplo, é o Banco do Nordeste, que é um banco público. No Norte você tem o BASA, que é o Banco da Amazônia, ou seja, passa não só pela retirada de recursos para essas regiões que já têm as suas dificuldades, como também é um ataque a essas instituições públicas, aos órgãos públicos de desenvolvimento, no caso, né? Sem dúvida, é uma tentativa de destruição desses bancos públicos, né? Da regional, né? Quero dizer que, na verdade, nunca faltaram recursos para as regiões, esses recursos foram impedidos de chegar.
um relato muito interessante. Não vou indicar o livro, não é o livro que eu planejei indicar, mas é um relato muito interessante. Esse livro do falecido grande sociólogo intelectual brasileiro, pernambucano, Francisco de Oliveira, no livro Elegia para uma Religião, Religião, em que ele fala de uma política pré-determinada de desindustrialização do Nordeste. Então, não diria que seja uma falta de recursos, mas, na verdade, uma política de ataque permanente ao Nordeste. Né? Então, se configura isso, se configura que a nossa relação com esse governo maldito tende a se dar em todos os planos, quer dizer, não é somente no plano legal, democrático, né? Porque eles são antidemocráticos, eles são ilegais, eles querem nos assassinar, querem assassinar as pessoas que discordam deles. Grupos de pessoas ligadas a eles o tempo todo falam em áudios e em vídeos que é preciso uma limpeza. O próprio Bolsonaro expressou isso durante a campanha lá no Acre e vinha dizendo há muito tempo. Então, é a ilegalidade, né, a inconstitucionalidade, ilegalidade, a imoralidade, que isso é imoral, é antidemocrático, é anti-Nordeste, é anti-Norte, é contra o Brasil. O objetivo é se opor de forma geral ao Brasil. E muita gente não compreende isso, acha que ele é a favor do Brasil, que é nacionalista, mas é uma cegueira imensa, né? Nós temos aí também, né, Fábio, uma bancada nordestina na Câmara Federal, no próprio Congresso Nacional, que são aí dezenas, né, de parlamentares que podem vir a fazer, né, esse tipo de pressão para que projetos como esses sejam barrados, ou seja, tentativas de ataque às regiões, ao Nordeste, por exemplo, devem passar, né, pelo Congresso Nacional. Acho que cabe essa bancada, né, esses parlamentares, né, se unirem nesse momento, como os governadores, né? A gente teve aí o consórcio no Nordeste, né? A ideia é que os governadores do Nordeste se reúnam aí para tocar projetos e dialogar, de certa forma, com o governo, mas cabe também essa bancada nordestina importante no Congresso Nacional atuar em relação a isso, né? Na verdade, o governo Bolsonaro odeia qualquer forma e odeia que haja uma liberdade das pessoas de menor renda. Então, o ataque ao Nordeste também é um ataque aos mais pobres. Vamos ver, porque esse Congresso é muito subserviente, né? A reforma da Previdência demonstrou isso. O que eles chamam de nova política não mudou nada, não tem o menor. Né? Os gastos pessoais do presidente e da primeira-dama são imensos, não há nenhuma transparência, ele nomeia parentes e acha isso absolutamente normal. Né? Então, a nova política dele é a política da República Velha, a política da proteção aos seus grupos de apoio e a proteção violenta a esses grupos de apoio, se opondo de forma intransigente e destemperada contra os grupos que são opositores. Vamos ver se esses deputados nordestinos, inclusive da base de apoio a ele, têm coragem e honradez para defender os seus locais de origem, os seus eleitores, né? Esperar de forma meio desconfiada, né? Certo? Meio uma desconfiança diante desses poderes, né? Fábio, a gente aguarda aí, vamos ver os desdobramentos, né, dessa política, né, de desconstrução aí do país que continua sendo tocada, principalmente no âmbito da economia, né, talvez a economia regional.